Oi, filho, daqui a pouco o papai vai falar, tá bom? Olá, boa noite a todos, a todos que nos assistem pela nossa página no Facebook, no Grupo de Estudos Jurídicos aqui da cidade de Jundiaí, região, com transmissão também pelo Instagram. Eu sou Alex Cavalcante, estamos aqui para iniciarmos o nosso primeiro fórum de debates com o tema relativo à responsabilidade civil em tempos de pandemia. Um tema bastante intrigante, né? De início, a gente gostaria de agradecer a todos aqueles que proporcionaram a realização desse fórum, né? Nesse ambiente telepresencial, e que estarão contribuindo para o debate, pois sem o esforço dos mesmos não seria possível a sua concretização. Primeiro, eu quero agradecer ao nosso mentor intelectual, o Dr. Roberto Carlos Pieroni, o apoiador dos nossos projetos, ao Dr. Michael Moreno, responsável pela divulgação nas redes sociais, mais conhecido aqui como o Mago das Mídias, ao Dr. Diego Araújo, pessoa que atrai os novos talentos para a advocacia e para o nosso grupo de estudos jurídicos, o Dr. Alex Abate, pessoa de apoio incondicional que viabiliza nossos projetos, o Marcos Casoni, aquele que fomenta as nossas ideias com seu conhecimento administrativo e organizacional, a doutora Sheila Bardi, nossa exímia colaboradora dos nossos projetos, pessoa que amplia a nossa rede de contatos, aos nossos apoiadores, né, o pessoal da Royal Business Contabilidade, da Casone Condomínio, dos Sim Comerciários, e finalizamos, para adentrarmos já no âmbito desse debate, o nosso agradecimento ao público, o qual nós direcionamos este fórum, advogados, advogadas, estudantes, operadores do direito, servidores do judiciário e o público de um modo geral, né? Bem, o nosso protagonista deste fórum é o nosso ilustre filho da cidade querida e altruísta de Jundiaí, o nosso estimado professor, juiz, desembargador,
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cláudio Antônio Soares Levada, mais carinhosamente conhecido por Professor Levada. Professor, de início, obrigado por ter aceito o convite, nos honra muito a vossa presença nesse fórum. Antes de passar a palavra ao nobre mestre, faço a introdução do tema, citando um breve trecho da lição da professora Odete Medauá a respeito de responsabilidade civil. Abre aspas. Responsabilidade civil do Estado diz respeito à obrigação a este imposta de reparar danos causados a terceiros em decorrência de suas atividades ou omissões. Professor, somos todos ouvidos, a palavra está com o mestre. Obrigado. Para mim é muito saboroso estar vendo tantos de vocês que seu convite, Alex, me permite rever, né, tantos dos... Eu gosto de chamar de pupilos, né? Mas, na verdade, colegas e muitos dos quais já com o sucesso consolidado, sedimentado nas suas respectivas carreiras, na sua figura que me fez o convite diretamente, eu cumprimento a todos, sem exceção. Digo que você falou do nosso mestre do marketing, da mídia, a propaganda chegou a mim em um grupo que eu pertenço do Conselho dos Conselheiros da APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados. Eu sou um dos conselheiros. E não é que apareceu lá, quer dizer, mas isso mostra que foi bem feito o trabalho realmente, né? Os conselheiros, os demais conselheiros me falaram, olha aí, parabéns, né? Estaremos lá, espero que estejam, né? E então, olha, sempre será uma grande honra, o pedido de vocês todos, para mim, nunca é um pedido, sempre é uma ordem. Eu sempre estarei à disposição de vocês, né? Jundiaí é a nossa terra, não posso deixar de falar da FADIPA, né, da faculdade, do Anchieta, a grande maioria egressa de lá. Hoje eu coordeno, né, a FADIPA, então ainda tem essa... Não deixa de ser uma honra também, depois de 37 anos lecionando. E você acabou, tenho certeza que coincidentemente, citando uma ex-professora minha. Logo de início, né, você citou a professora Odete Medauá, e eu, no 5º ano do Largo São Francisco, sou da turma de 80, veja, nenhum de vocês, achei que tinha nascido, com certeza, né? Já. Mas eram novos, eram bem novos, com toda certeza. E eu lá, né, no final de 1979, no então 5º ano, né, os cursos nunca foram, na época, semestrais, tinha aula de Direito Municipal, com a professora Odete Medauá, né? E tenho voltado a citá-la muito, por causa das questões que dizem respeito dos municípios, né? Quando nós estudamos os entes federativos e estudamos o município, sua competência, os limites da competência dos municípios em relação à competência concorrente dos estados e à competência da União. E a professora Medauá é um ícone, né, nessa área. E lembrou bem, né, os requisitos iniciais da responsabilidade civil. Aliás, requisitos esses que aparecem tanto na responsabilidade civil contratual como na responsabilidade civil extracontratual. Como o tema é responsabilidade civil, claro que eu encaro mais no aspecto da responsabilidade extracontratual, mas eu não posso deixar de tratar de ambas e da diferença entre ambas. Nós temos 4 diferenças básicas entre a responsabilidade civil contratual e a extracontratual. E acho isso muito importante a gente colocar depois, rapidamente,
os temas que me parecem mais polêmicos para depois debatermos. Eu deixo muito claro a todos, trata exatamente de uma palestra, é a colocação de temas que têm surgido, alguns deles têm passado por gente, outros têm um potencial extraordinário de que venham a eclodir, de que venham a explodir em inúmeros processos em pouco tempo, em razão da pandemia e suas consequências. Nós teremos consequências de ordem econômica, essas já estão aí até, e nós teremos muitas consequências do ponto de vista médico, do ponto de vista sanitarista e médico. Situações que serão trazidas com certeza, né? Eu vou colocar para que, então, todos vocês possam debater e procurar futuras soluções, porque soluções atualmente nós veremos que há muito poucas. Né? Quando o problema surge, a solução não surge simultaneamente. Né? A própria jurisprudência demora, sempre demora, por vezes anos, para ser sedimentada, para se tornar algo seguro. Então, o que nós temos hoje não são exatamente soluções. Ou são propostas, sugestões de soluções, né, que caso a caso vêm sendo experimentadas e que daqui para frente, no decorrer dos próximos anos agora, né, a partir de agora, nós veremos explodir todas essas situações. Então, eu disse que havia na verdade, 4 grandes diferenças. Né? Nós temos, na responsabilidade civil contratual, uma relação entre as partes, que é como substanciada no contrato. Enquanto que na responsabilidade civil extracontratual, nós não temos relação alguma anterior. Né? Se nós imaginarmos um acidente entre automóveis, não havia relação nenhuma, até então, né? Entre os proprietários. Pelo menos essa é a regra geral. Nós temos uma segunda grande distinção importante quanto ao ônus da prova. Né? Na responsabilidade civil contratual, presume-se, claro que é iuris tantum, mas presume-se a culpa do devedor inadimplente. Né? Caberá a ele procurar justificar a sua inadimplência. Enquanto que, na responsabilidade civil extracontratual, não. Cabe ao autor da ação, que é a vítima, então inverte-se, cabe à vítima a prova, né? O ônus da prova de que o direito lhe assiste. É a segunda grande distinção. E a terceira distinção está na capacidade, né? Na questão da capacidade, porque na responsabilidade contratual, o menor impúbere nunca é responsabilizado, e o púbere só é responsabilizado em situações específicas, né? Quando ele é assistido por seu representante, ou então quando ele dolosamente ocultou sua idade, né? Passou por maior, artigo 180, né, do Código Civil, quando na verdade não era. Então, são as únicas situações em que ele responde, com seu patrimônio, inclusive. Já na responsabilidade extracontratual, mudou tudo com o Código de 2002, e responsabilidade até do absolutamente incapaz com seu patrimônio, embora seja uma responsabilidade que nós denominamos de mitigada, né, e subsidiária. No artigo 928, caput, e seu parágrafo único. Mitigada, porque não pode deixar o menor sem o seu mínimo existencial. Né? Ele não pode ficar reduzido a nada. Ele tem que ter o mínimo que garanta a sua subsistência. E subsidiária, porque só haverá a responsabilidade patrimonial desse menor se e quando seus representantes legais não tiverem meios. Né? Se o patrimônio dos seus representantes legais não possibilitar a reparação. Agora, os requisitos em si, aí a quarta questão é da prescrição. Né? Na extracontratual, 3 anos. Né? Eram 20, quantos e quantos anos, né? Eu julguei com base em 20. Né? Até que diminuiu, eu acho que 20 era muito, acho mesmo, era muito. Agora 3
também acho que é pouco. Mas é o que está aí. Né? Nós temos 3 anos na responsabilidade extracontratual, feita a ressalva da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, dos acidentes de consumo, nas relações consumeristas, em que aí não é nem 3 nem 20. Né? É 5. Né? O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que vai prever, então, um prazo prescricional de 5 anos. Agora, na responsabilidade civil extracontratual, ainda não há uma súmula ainda do STJ. Ainda não existe súmula. Mas a tendência é de 10 anos. Ainda se discute. Já houve até embargos de divergência. Mas a situação não está plenamente consolidada. Né? Se também segue os 3 anos ou se são 10 anos. Tendência, 10 anos. Na responsabilidade, né, contratual. Na contratual. A extracontratual, não há dúvida, é trienal, né? 3 anos. E nós temos tido situações que envolvem tanto a responsabilidade, em relação agora à pandemia, especificamente, trouxe 3 ou 4 situações aqui para nós, que têm sido as mais recorrentes. Né? E pelo menos uma delas ainda não surgiu, mas ela é potencialmente a mais explosiva, a meu ver. Vou deixar para o fim, né? Fazer o suspense. Quer dizer, a mais explosiva, eu acho que a gente deve sempre deixar para o fim. E agora, né, o grande finale. Nós temos discutido, em primeiro lugar, e muito, o fortuito decorrente da pandemia e suas consequências. Nessa questão do fortuito, está também envolvida a questão do fato do príncipe, já aí englobando o direito administrativo, né, evidentemente. Mas o fato do príncipe conduz inevitavelmente à teoria da imprevisão. Né? Então, nós temos que ver o que o fortuito nos diz a respeito da situação atual e se ele nos dá uma solução. Porque o grande problema tem sido quem vê, quem enxerga, na teoria da imprevisão, a solução para a responsabilização, né? da maioria dos casos, da maioria dos inadimplementos. E, infelizmente, não me parece que haja essa possibilidade. Né? Quando nós vamos ao artigo 478 do Código Civil, justamente o que nos traz, né, a teoria tão antiga, né, do rebus sic stantibus, que nunca houvera sido prevista no Código 16, mas que veio a ser prevista, então, expressamente no Código atual, nós vemos que essa figura não se enquadra perfeitamente. Por quê? Porque são vários os requisitos. Nós vemos aqui, nos contratos de execução continuada ou diferida, e é claro que nós não podemos imaginar isso num contrato à vista, né, num contrato de consecução imediata, não há o que discutir, né, mas continuada ou diferida ou sobrestada, né, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, vamos pegar então um exemplo aí que, por exemplo, temos o Alex aqui da área imobiliária, né? Vamos pegar o exemplo da locação, né? Então se torna excessivamente oneroso ao ver do locatário para ele, locatário, né? Exemplificando. Porém, vejam, com extrema vantagem para a outra, e aí eu sigo, o grande problema esteve e está nessa questão da extrema vantagem para a outra, porque o restante, tudo bem, o restante caracteriza com bastante facilidade. Em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, sim, dá ao devedor pedir a resolução do contrato. Né? E com maior razão, também sua revisão, né? Que está prevista em outros artigos específicos. Agora, por que, então, que eu digo a teoria da imprevisão não se aplica? Porque não há a extrema vantagem para a outra. Quando nós imaginamos a questão da locação que temos julgado aí a todo momento, sempre haverá prejuízo, quase sempre para os dois lados. Né?
eu peguei, por exemplo, esse é um exemplo meu, né, caiu comigo, e como no justiça, eu vou citar o nome das partes, eu não vejo problema, são todas partes com bastante, inclusive, capital, né? Conhecida loja de móveis, Toque Stock, né? Antiga, pagando um aluguel próximo de R$200 mil por mês, mínimo, o mínimo próximo de R$200 mil, num dos grandes shoppings de São Paulo, que agora me foge se é o Morumbi ou Ibirapuera, um dos dois. Muito bem, fechou tudo, recomeçando a abrir agora, né? E ainda assim com toda essa instabilidade que nós estamos vendo. Então, Toque Stock tenta negociar. Alta palavra, a palavra mágica é negociar. Tenta negociar, não há o acordo. Começa então com a ação, né? Visando ou a diminuição do aluguel, para tentar evitar o despejo, para tentar elidir a mora, né? Na verdade, é uma consignação em pagamento. Por quê? Porque procurou pagar um X, esse X foi recusado pelo locador. E aí o juiz se vê diante da situação. Há uma previsão legal? Legal. Não. Há uma previsão principiológica? Há várias. Há várias. Aí nós podemos chamar para nos acudir a boa-fé objetiva, os deveres anexos ao contrato, né? Nós podemos chamar para nos acudir os deveres de lealdade, de colaboração, de solidariedade, até de fraternidade, né? Tudo isso está contido no novo código, né? Dentro daquelas da eticidade, né? O termo genérico da eticidade previsto pelo professor Miguel Reale, que é o grande projetista, né, do nosso código. Está tudo previsto, está tudo lá, em termos principiológicos. Nós temos também a vedação ao abuso do direito, né, no artigo 187, a evitar que uma das partes possa fazer prevalecer a sua situação sobre a outra. E, no entanto, vejam, eu até dei esse exemplo, porque estou diante de um exemplo de partes, ambas, claro que a Toque Stock não com a mesma força, mas partes que não são vulneráveis, que nós não podemos chamar de hipossuficientes, né? Quando surge a hipossuficiência, a situação se agrava. Aí nós temos uma parte vulnerável, né? E aí, como é que está uma situação como essa? O desembargador Luiz Guilherme Costa Wagner, da minha Câmara, tem um voto memorável em que ele discorre sobre todas as situações possíveis, as soluções possíveis, para terminar dizendo que não há soluções mágicas, e clamando às partes pela negociação. Vejam, nós sairmos do direito material e formos ao direito processual, nós vamos ver que o novo código, a todo momento, e é coisa do novo código, não é coisa, vocês sabem, porque, embora muito novos, foram graduados pelo Código de 73. Né? Toda a formação de vocês é a formação do litígio. A nossa formação é a formação do litígio. Nós não fomos devidamente instruídos, tecnicamente instruídos, até psicologicamente, para negociar. Todas as faculdades, de maneira geral, quando eu digo todas, é porque eu realmente não enxergo exceções, formam advogados, advogadas, litigantes. E o CPC atual procura, muito diferentemente do anterior, a negociação, a todo momento. Então, nós temos lá mediação, conciliação, né? Aquela primeira audiência obrigatória também de conciliação. Então, uma mudança cultural, uma mudança de vetores, uma mudança principiológica muito, muito grande, muito forte, e que tem que se juntar às cláusulas abertas do Código Civil. E são essas cláusulas abertas, né? São essas cláusulas que permitem a flexibilidade
necessária para se chegar a uma determinada solução. Então, os juízes têm procurado agir com uma palavra mágica, uma palavra que tinha sido, que sempre foi secundária, e que hoje me parece que é muito mais importante: equidade. Equidade. Nunca se ouviu falar tanto em equidade como agora. Ah, eu não posso pagar. Ah, mas eu vivo do que eu recebo. Ah, eu vou devolver o imóvel, mas eu não quero pagar a multa. Ah, se você não pagar a multa, eu vou ficar com esse imóvel aberto, fechado, aliás, por meses, e eu não sei do que eu vou viver. São essas as situações. É essa a realidade. E essa realidade, ela não se resolve por leis. Ela não se resolve normativamente. Agora, o ordenamento jurídico dispõe de uma série de elementos principiológicos. E são esses elementos principiológicos que estão à disposição. Volto a dizer, fortuito também não resolve. E por que não resolve? Porque o caso fortuito, ele leva, ele traz as partes de volta à situação anterior. Existe o fortuito externo, vamos lembrar bem, externo e não interno, né? Eu tenho lá contratei um buffet para o casamento. Todo mundo feliz. Todo mundo aguardando a hora do champanhe, a hora do uísque, do vinho. E não chega o buffet. E não chega o buffet. Até que chega uma hora que você é obrigado a chamar um delivery de pizza. Acabou, não teve buffet. Aí vem o fortuito. Ah, meu caminhão quebrou. É um fortuito? É. Mas só que é um fortuito interno. Um fortuito que só diz respeito ao fornecedor do serviço. Fornecedor do serviço do produto. Né? Não diz respeito aos noivos que comeram pizza. Né? E brindaram com guaraná. Ou cachaça, sei lá, algo que sobrou. E haverá responsabilização, porque é um fortuito interno. Agora, não há dúvida nenhuma que a pandemia caracteriza um fortuito externo. Não há dúvida. Ninguém causou. Ninguém causou. Porém, qual é a consequência do fortuito externo? É não haver consequências. É que não haja consequências jurídicas, nem para uma parte, nem para outra. Isso é uma solução? Em termos é. Mas significa apenas a manutenção do status quo. Significa apenas ausência de culpa. Relembrando, eu nem quis partir desse princípio, porque estamos falando todos entre graduados, né? Pós-graduados, com certeza mestres. Eu não voltei, eu não estou. Eu comecei dizendo dos requisitos básicos. Mas, lembrando, é ação ou omissão voluntária, como regra, né, na responsabilidade subjetiva, salvo as hipóteses de responsabilidade objetiva, nexo causal e dano. Né? São os 4 requisitos a estarem presentes. E, no caso, o fortuito externo, para muitos doutrinadores, é simplesmente a ausência de culpa. Pode até não ser sinônimo, mas na prática gera exatamente a mesma consequência. Se não há culpa, não há indenização. Se não há indenização, nós não teremos resolvido a situação em termos de responsabilização civil. Nós teremos apenas a devolução das partes ao estado anterior. Então, fortuito resolve? A meu ver, não. Agora, nós temos outras situações. Uma é o fato do príncipe. Nós temos a possibilidade real, concretíssima,
de que o Estado como um todo, aí eu falo tanto da União, como dos Estados-membros e municípios, no âmbito de suas respectivas competências, nós temos, e principalmente o Estado-membro, já que ele se arvorou no direcionamento, na centralização de todas as medidas restritivas, no estado de São Paulo, pelo menos, é assim, né? O Ministério Público, a todo momento, propõe ações diretas de inconstitucionalidade contra os municípios para evitar que os municípios se flexibilizem, dizendo que isso é função do Estado-membro. Esta é a interpretação que o Estado-membro, que os Estados-membros têm feito da ADIM 6341, né, do Supremo. Definiu que todos são responsáveis, mas deixou claro que o direcionamento, né, vem justamente do ente federal residual. Né, do ente federal residual. O professor Beth Medawar diria que é uma inversão total de valores, né? Porque o Brasil é um dos pouquíssimos países nos quais os municípios não são meras unidades administrativas, não são meros distritos dos estados. Os municípios no Brasil têm autonomia financeira, política e administrativa. Artigo 18 da Constituição, artigo 30 da Constituição. Mas não é o que está sendo visto. E nós temos visto, principalmente após o decreto 6481, 64.881, de março, né, do governador Dória, é todo o direcionamento centralizado nele. Nele que eu falo, não é a pessoa dele, lógico, mas centralizada no governo do Estado. E o fato do príncipe leva a uma consequência natural, que é a responsabilização administrativa. Então, muito do que está acontecendo agora, veja, eu cito até a CLT. Até na CLT há uma previsão, até no teu artigo, não é? Né? Não sou um jornalista, mas a CLT prevê no artigo 486 a responsabilidade da autoridade que tenha, autoridade estatal, que tenha causado, que tenha gerado as medidas restritivas causadoras dos danos. E quem é que mandou fechar tudo? Foi o patrão que mandou fechar tudo? São os empregadores que mandaram fechar tudo? Não, né? As universidades é que fecharam por conta própria? Enfim, é o Estado. Mas como o Estado será responsabilizado numa situação dessa? Potencialmente, sim. Desde que se caracterize, por exemplo, desproporcionalidade, falta de razoabilidade, falta de demonstração de que houvesse evidências científicas suficientes para se ter agido como se agiu. Ah, mas salvaram-se vidas. Isso é o que nós vamos discutir lá na frente. Até pelo número de mortes que já há. De lá na frente. Não dá para dizer que se salvaram vidas. Mesmo porque, no sucateamento do SUS, é que está a grande motivação de todo o agir estatal. Vocês podem fazer todo tipo de pesquisas possível. Desde o início se disse, é preciso não deixar que ocorra a superlotação dos hospitais públicos. Por quê? Porque não havia preparo, porque não havia hospitais públicos suficientes, porque não havia número de leitos suficientes. Não o número de médicos há. Mas
o Estado pode, potencialmente, ser perfeitamente responsabilizado lá na frente. Né? O ente estatal, evidentemente, não estou falando das pessoas físicas. Estas, em tese, apenas regressivamente. Em tese, apenas regressivamente. Mas eu digo o Estado membro e, eventualmente, os próprios municípios serem responsabilizados. E por quê? Porque com base na ventilada e proclamada falta de leitos, não se trata precocemente ninguém. Somos leigos? Sim. Não tão ignorantes a ponto de não saber que o tratamento precoce tem mais possibilidade de êxito do que um tratamento adiantado, tardio. Verdade. Todo tratamento precoce, seja ele qual for, tem mais possibilidade de êxito. E o que é que se determinou que se fizesse? Sempre. Fica em casa. Espera piorar. Espera piorar. Quando o seu quadro se agravar, que a coisa estiver feia, aí você vai. Para quê? Para não explodir, aí você vai para o hospital. Para sua internação, improvável intubação e, eventualmente, para sua morte. Evidentemente, o índice de letalidade é muito maior do que o tratamento precoce. Não estou dizendo com este ou aquele remédio. Remédio X ou Y, né? Não vamos aqui copiar aquela discussão sobre os efeitos do remédio X ou Y. Não é essa a questão. A questão é, seja com que medicamento for, né, seja qual seja o protocolo de tratamento, esse protocolo tem que ser o mais precoce possível. E se não foi, abrem-se, então, e aí vem o meu grande finale para que eu possa deixá-los à vontade para debater, abrem-se duas possibilidades de responsabilidade civil, a meu ver, muito fortes. A primeira, como a gente está comentando agora, contra o Estado. A primeira contra o Estado, na medida em que o Estado poderá ser acusado de medidas, desproporcionais. Por exemplo, no fechamento excessivo dos estabelecimentos comerciais, empresariais, levando-os a eventuais falências ou a prejuízos imensos, né? Como tem ocorrido. É um dos exemplos. E poderá também ser responsabilizado, não apenas no aspecto econômico, mas pelas mortes. Pelas mortes, por quê? Por não ter direcionado os doentes de Covid em potencial precocemente. E sim aguardado o agravamento do quadro para que só depois de agravado esse quadro se pudesse dizer, agora vá. Agora vá porque é a hora. Está feio o negócio para você. Agora é a hora de você ser entubado. Receber lá o tratamento possível, a ventilação, o respirador, e é claro que com um índice de letalidade muito maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são os médicos. Essa é a questão que me parece mais delicada. Vejam, sem querer fazer propaganda do meu filho, mas já fazendo, tem um artigo excelente, né, que está no Conjur, está publicado em vários lugares, mas, por exemplo, no Conjur, né, o Felipe, né, nosso juiz aqui de Jundiaí, né, que fala da responsabilidade do médico na pandemia. Vocês sabem, Felipe Marque Levada, Antônio Marque Levada. Né? Aqui, ó, a responsabilidade civil do médico durante a pandemia. E ele lembra, nesse artigo, escrito de maneira muito técnica, mas muito clara, que a responsabilidade civil do médico é subjetiva. Claro, é subjetiva. Nós não podemos advogar que seja objetiva.
estou e não estarei dizendo que é objetiva. Não é. Agora, se o médico se submete a um protocolo que não trata precocemente o paciente, se o médico aceita o agravamento das condições do paciente, para que só então ele venha a ser tratado com menor possibilidade de cura, nós temos, e aí eu coloco para vocês, uma figura que não é de responsabilidade objetiva, mas que pode atingir perfeitamente o médico, mesmo considerando que a atividade médica é de meio. E é de meio, sim. Não é de resultado. Salvo aquelas questões de cirurgia plástica, tal, conhecidas. Aqui não é essa a questão. O que nós temos é a perda de uma chance na responsabilidade de meio, não apenas de resultado. A perda de uma chance, ela está enquadrada na responsabilidade subjetiva. Poucos doutrinadores erram, alguns erram, mas a grande maioria define bem, enquadra bem. Perda de uma chance não é responsabilidade objetiva do médico, ou do advogado quando perde um prazo, por exemplo, né? Para recorrer. Ele perde um prazo, perdeu uma chance. Poderá ser responsabilizado por isso. Deixou prescrever uma ação sem ajuizar a demanda, perda de uma chance. Vejam que esses dois exemplos que eu dei em relação ao advogado, nitidamente de responsabilidade subjetiva. Por quê? Houve culpa. E na perda de uma chance, o que será discutido com toda certeza, e já se começa a falar. Não estou dizendo que já há ações em curso, mas haverá. E haverá uma explosão delas. Por quê? Porque haverá essa caracterização, essa tentativa de caracterização da perda de uma chance. Porque, nitidamente, em muitos e muitos casos, o tratamento precoce poderia ter evitado sequelas, que muitas vezes o vírus ataca de tal maneira que deixa sequelas, embora não mate, inclusive sequelas neurológicas, né? Ou poderia ter evitado a morte. E por quê? Não se deu e por que não se deu o tratamento precoce? Imprudência, negligência, imperícia. Se o médico prefere não brigar contra o sistema no qual ele está enquadrado e prefere seguir as diretrizes de um protocolo que levou em conta não o paciente, mas a falta de capacidade de absorção hospitalar, eu não tenho condições. Minha cidade explode. O que eu faço, então? Eu deixo todo mundo se agravando. Eu deixo todos com os seus quadros físicos de saúde se agravando. E aí eu os trato. Esse médico que tenha sido, aspas, cúmplice dessa situação, né? E que não tenha, então, tratado precocemente o seu paciente, tenha aguardado um momento que se mostra um momento tardio, poderá perfeitamente, a meu ver, e é o que eu deixo aqui na discussão de vocês, ser responsabilizado lá na frente. Não vejo como responsabilidade objetiva. Tá? Repito que não vejo como responsabilidade objetiva. Vejo como subjetiva. Culpa. Principalmente na modalidade de negligência. Né? E, no caso do mistério profissional, essa negligência, claro, está enquadrada no gênero imperícia. Né? A imperícia que vai absorver o conceito de negligência médica nesse caso.
Então, vejam, de tudo que eu tenho visto acontecer, eu resumo dessa maneira. No campo contratual, ou se negocia, ou se negocia. O que se aguarda dos juízes e desembargadores, evidente, numa situação como essa atual, no campo contratual, da responsabilidade contratual? O que se pode esperar deles? Apenas tentativas de soluções por equidade. Apenas tentativas de procurar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E no campo da responsabilidade civil extracontratual, o que eu enxergo é a possibilidade de responsabilização futura do Estado, na caracterização eventual da desproporcionalidade, da falta de razoabilidade das medidas tomadas, porque isso inevitavelmente será discutido, principalmente por quem faliu, principalmente por quem teve todo o esforço de uma vida arruinada, e vejo também a possibilidade de responsabilização eventual de médicos, se provado, que os tratamentos se deram de maneira extemporânea, de maneira intempestiva, em razão do sucateamento do sistema público hospitalar, baseado na teoria tão conhecida de todos nós da perda de uma chance. Muito mais coisas. Mas, para começo do nosso fórum, Alexis, Diego, Hierone, Sheila, que são os que eu estou enxergando aqui, né? E todos os demais que, com certeza, estão nos acompanhando, são alguns dos aspectos mais explosivos, digamos assim, de potencial mais explosivo daqui para frente. Eu estou enxergando principalmente o que virá, não apenas essas questões incidentais, né, que surgem, que estão surgindo nesse momento. Então, não sei se deu já a meia hora, Alex, talvez eu tenha até passado, porque eu costumo falar sem parar. Né? Passou, não? Não, perfeito, professor. E eu passo, então, agradeço demais o convite. Estarei sempre à disposição de vocês, tanto no órgão especial do tribunal, né, que eu integro agora pelo próximo ano e meio, né? Que bom. Na nossa Câmara, 34ª Câmara de Direito Privado, como o nosso querido Anchieta. Perfeito. Por hora, eu paro por aqui. Professor, vamos dar continuidade ao nosso fórum de debates aqui. A princípio, o professor foi na ferida, mais ou menos aqui que o grupo esperava, nós comentamos antes, né, a respeito principalmente da responsabilidade do ente público dentro desse cenário de pandemia, até porque a questão da quarentena, quando foi suscitada, o objetivo dela era preparar o sistema de saúde, né, para poder receber, e a gente percebe que isso não foi feito, né? Não foi feito a contento. Mas, assim, eu vou passar a palavra, professor, aos demais participantes para que possam também fazer as suas colocações, ok? Vou passar a palavra à nossa ilustre aí, doutora Sheila, que ela tem umas considerações para fazer para que o professor responda, ok? Com a palavra, doutora. Claro, com o maior prazer. Boa noite, professor Levada. Parabéns, Sheila, pela brilhante prazer palestra. em vê-la. Prazer também de estar aqui mais próxima de você. Parabéns pela sua brilhante palestra. Eu gostaria de perguntar, Obrigado. Saber algumas ponderações suas sobre o fato do príncipe, a responsabilidade objetiva da administração e possíveis indenizações que possa ser suportado por algum dos seus agentes públicos. Não, perfeitamente. Quer dizer, quando nós falamos em fato do príncipe, nós não estamos diante de uma imagem excludente de responsabilidade, a priori, né?
do ente estatal. O que o fato do príncipe significa é apenas a sua prevalência sobre a vontade do súdito. Falando aí em termos de príncipe e súdito. O súdito, ou seja, a população, não tem o que fazer diante do fato do príncipe. Quer dizer, o fato do príncipe, ele prevalece, ele impõe a sua vontade. Ao impor a sua vontade, ele caracteriza o fortuito para o súdito. Mas isso não significa que ele, príncipe, não tenha a responsabilidade. Quem é o príncipe? É o Estado. Né? Então, o Estado, no momento em que ele impõe a sua vontade, ele não pode estar imune, a priori, de responsabilidades. Claro que ele está agindo como tem que agir. Se ele tem notícia de uma pandemia, se ele tem notícia, né, de um vírus letal, e ele é obrigado a tomar determinadas medidas, é claro que ele o fará. Mas a discussão que pode ser feita, e será feita, podem ter certeza, é sobre os limites dessa atuação. Quer dizer, essa atuação foi boa? Foi razoável? Era o que se esperava? Vejam que nem estou entrando em questões, e não é isso que estamos dizendo, em questões de superfaturamento, em questões de corrupção. Isso são outros aspectos. Isso não tem nada a ver com pandemia, isso tem a ver com a falta de caráter de muitos servidores públicos. Né? Isso tem a ver com atividades criminosas de secretários de saúde. Né? Por exemplo, do Rio de Janeiro. Estou citando aqui um fato notório de hoje. Né? Disposto a fazer delação contra o jundiaense Witzel, né? Nascido aqui, né? Nascido em Jundiaí. Então, não estou falando, não sabia, Sheila, mas estou até os 14 anos por aqui. Então, vejam, não estou levando a questão para o lado de atos delituosos. O ato delituoso é delituoso, acabou. A responsabilidade civil por superfaturamento não tem a ver com pandemia. Tem a ver com superfaturamento. Tem a ver com a má utilização do dinheiro público. Né? Isso é algo, por falar em doença, né? Isso é endêmico no Brasil. Não é epidêmico, é endêmico, é crônico. A nossa corrupção é crônica. Então, não estou falando da corrupção. Estou falando que o Estado será responsabilizado, eventualmente, se ficar demonstrado que as medidas que ele tomou não foram adequadas. Foram, por exemplo, excessivas, né? Levando economicamente à falência à morte de inúmeros CNPJs. E, ao mesmo tempo, não salvando adequadamente, né, o CPF, né? Matando tanto o CNPJ como matando o CPF também. Então, é uma questão a ser aferida a posteriori. Isso não vai, nós não temos ainda, Sheila, uma visão do que pode acontecer daqui para frente. Nós estamos numa situação de experimentação. As cobaias somos nós. Nós somos as cobaias. A cada momento. Volta, fecha, abre e continua morrendo. Continua morrendo e continua falindo. Então, continuam morrendo tanto os CNPJs como os CPFs. A partir daí, virá a seguinte questão. Era inevitável? O Estado agiu da maneira adequada? Tudo que o Estado fez era o que deveria ter sido feito? Ou ele poderia ter agido diferente diante de determinadas evidências científicas que ele possa não ter levado em conta? Então, o fato é que a predominância da vontade do Estado sobre o particular não o isenta de responsabilidade, mas isenta, em princípio, pelo menos, sim, o particular.
isenta o súdito. Porque para o súdito, o fato do príncipe caracterizará o fortuito externo. A inevitabilidade, a imprevisibilidade, né? Em relação à qual súditos nada podemos fazer. Não sei se era isso que você gostaria de ter ouvido. Agradeço pela resposta e agora eu passo para o doutor Alex. Vamos lá. Vamos lá então, professor. Vou passar a palavra aqui ao nosso mentor aí, doutor Roberto Carlos Pieroni, que está ávido O Pieroni sempre ali, ó, sempre atento. Grande Pieroni. Obrigado, Alex. Doutor Levada, é sempre um prazer tê-lo aí com a gente. Tenho saudades daquelas aulas que nós tivemos lá na Faculdade de Anchieta. O senhor nos brindando lá com as aulas. Eu fui seu aluno, né? Muito bacana. Sim, lembro. Pena que naquela época... dos sérios. Nós tínhamos mais cabelos e mais pretos, né? Então mudaram um pouquinho. Né? Mas, doutor Levada, é o seguinte... Nessa conversa toda, nesse detalhe, é importantíssimo para nós, advogados, sabermos o que o judiciário pensa disso tudo, né? O que o judiciário está refletindo sobre isso tudo. Porque nós somos causídicos, né? A gente apresenta nossas teses, né? E o judiciário que realmente dá a solução para isso, né? Se é esta ou aquela, não tem empate, né? A não ser agora com essas novas aplicações, né, do Código Civil, né? Que seja pela mediação, pela conciliação, que são novos tempos, né? Bacana. E nós, advogados, estamos nos adaptando a isso, né? Então, doutor Leonardo, nós estamos vendo as relações entre particulares que estão sendo reguladas pelo judiciário quando provocados. Isso é o normal, né? E de uma forma diferenciada através da aplicação do novo Código Civil. Agora, o que nos tira o sono é o fato do Estado impor a nós, aos particulares, uma restrição de direitos. Especialmente aquela história do fique em casa, né? Com fechamento de comércio, escritório. Nossos escritórios ficaram fechados, nós não podemos trabalhar. Um negócio meio terrível para nós, advogados, né? E eles usaram isso aí de premissas que não estão bem comprovadas, até do ponto de vista médico, né? Não estão bem comprovadas, né? Há uma discussão muito grande em cima disso. Até a OMS não se entende a respeito disso, né? Aí eu pergunto, se comprovado ou demonstrada que houve um excesso pelo agente público nos seus atos, através de uma comprovação futura científica, né, que esses atos realmente não eram para ter sido feitos ou praticados daquela forma, o judiciário ele estaria apto a condenar ou declarar essa responsabilização do Estado, uma vez que a nossa Suprema Corte foi ela quem determinou ao Estado-membro que assim agisse, ou deu liberdade para que assim agisse? Não haveria aí, talvez, uma responsabilidade pelos atos judiciais também? Veja, eu não excluo ninguém, a priori. A prioristicamente, eu não excluo, não isento ninguém. O grande problema que eu vejo, Pieroni, é a teoria, não só a teoria, mas a jurisprudência extremamente forte, sedimentada, de todos e doutrina de todos os grandes administrativistas, no sentido de que não cabe ao judiciário a análise do mérito do ato administrativo, em princípio, salvo, né, se o ato administrativo for teratológico, salvo se houver desvio de finalidade, salvo se houver abuso de poder. Mas, como regra, o judiciário não pode analisar os critérios de conveniência, adequação e oportunidade tomados pelo administrador público. Isso nós estamos vendo, estamos assistindo dramaticamente, inclusive no seio do judiciário, em relação ao que se convencionou definir como atividades essenciais e outras não, determinando que algumas fiquem abertas e outras não. Ao mesmo
tempo em que os trens, ônibus e metrôs continuam lotados. Então, nós temos, por exemplo, no dia de amanhã, na sessão do órgão especial, eu tenho um voto em que há uma grande discussão. Primeiro, sobre ser lei em tese ou não. Discussão sobre lei em tese ou não. O decreto 681. Justamente o que determina a quarentena. Há uma parcela dos membros do órgão especial que considera que é lei em tese. Com todo respeito, eu vejo de outra forma porque estou enxergando efeitos concretos. Os efeitos concretos, eles são justamente o contrário da lei em tese. A lei em tese é a análise da norma abstrata, da norma em. No entanto, há efeitos concretos. Né? E eu determinei a abertura de alguns restaurantes de beira de estrada. Tá? Um deles aqui na rodovia Santos Dumont. Vários nomes ali. Mas na Santos Dumont, na região de Itu. Tem um ali aberto, né? Cheio de caminhões, que era justamente o que eles alegavam. Por quê? Porque na definição de atividade essencial está também a atividade acessória que dê suporte à atividade essencial. Transporte de cargas foi tida desde o início como atividade essencial. Como que um restaurante de beira de estrada não o é? Mas esse é o meu raciocínio. Amanhã eu vou ver quantos me acompanham. Talvez eu fique vencido. Talvez eu fique vencido até na preliminar. Preliminar é que seria a lei em tese. Eu não poderia nem mesmo analisar o mérito do ato administrativo. Está dentro exatamente do seu questionamento. Quer dizer, a mim, me parece que até pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, eu digo isso sempre com muito respeito aos meus colegas, porque isso são sempre questões de posicionamento jurídico, de posicionamento enquanto juízes, enquanto desembargadores, cada um tem sua opinião, cada um tem sua formação, mas eu, como grande fã da inafastabilidade da jurisdição, não posso deixar passar a análise de um decreto que gera efeitos concretos. Qual é o efeito concreto? Se ele está fechado, a situação econômica dele é uma. Se ele está aberto, é outra. E aquelas centenas ou milhares de caminhoneiros que param ali por dia, situação. Ah, mas tem delivery. Ah, mas tem drive-thru. Delivery para caminhoneiro? Realidade, uma questão de senso de realidade. Vejam, sempre com todo o respeito aos meus colegas. Julgando amanhã. E como esse julgamento, há dezenas de outras situações. Abertura de revendedoras de automóveis, a abertura de salões de beleza, de academias. Né? Tudo isso agora de um plano de regionalização, que foi o denominado Plano São Paulo, que também me parece extremamente ineficiente. Veja, nesse momento, Jundiaí está fechado, com 71% apenas da sua lotação. Jundiaí está na fase vermelha, quando havia feito o dever de casa. E está fechada porque Campinas não fez o seu dever de casa. E na região de Campinas, que é justamente a nossa, nós temos 42 municípios. Cada um desses 42 tem uma realidade, vive uma realidade diferente. Você não pode comparar a realidade de Jarinu com a realidade de Franco da Rocha, ou de Caieiras, ou de Campo Limpo, Vinhedo, Louveira, Tatiba e assim por diante. Tudo está na região de Campinas. Vinhedo, Valinho, está tudo na região de Campinas. Como se tudo fosse uma realidade só. Ao mesmo tempo, a grande maioria dos jundiaenses, que trabalha não em Campinas, mas em São Paulo está com
a balada está livre. Essa noite mesmo, né? A balada, terça-feira é uma noite fraca. Mas a balada está livre. Está tudo aberto. Bares e restaurantes abertos em São Paulo e virtualmente na mesma distância, já que Jundiaí está no meio entre São Paulo e Campinas, e Jundiaí na faixa vermelha. Tudo isso pode ser questionado, Pieroni. A meu ver, pode. A meu ver, pode sim, porque os efeitos concretos estão aí. Ah, mas é fato do príncipe. Mas o fato do príncipe não exclui a responsabilidade do príncipe. Significa apenas que ele tem o poder de agir, como está agindo. E muitas vezes significa também que o judiciário, você lembrou bem, que o judiciário fica limitado, como está limitado pela própria atuação do Supremo Tribunal Federal, na DIN 6341, quando definiu que caberia aos Estados-membros o direcionamento, né, das quarentenas por todo o Brasil, né, cabendo aos municípios, apesar de sua autonomia, apenas uma competência suplementar. Né? E ainda assim, se fosse para restringir, mas nunca para flexibilizar. Logo, a resposta que eu posso dar para você é: poderá haver, sim, responsabilização do ente estatal. Agora, dizer o Supremo poderá ser responsabilizado, quem vai julgar isso? O próprio Supremo, né? Eu não vejo uma possibilidade de responsabilização pelo ato jurisdicional em si, porque ele terá cumprido apenas a sua função. Agora que os prejuízos estão aí, estão. Não tenho dúvida. Perfeito, doutor Levato. Olha, como sempre, nos brinda com bastante conhecimento e essa determinação, essa coragem que o doutor tem, né, que sempre teve. Né? A gente acompanha seus artigos, acompanha, né, as publicações dos jornais, e nós temos orgulho, viu, de ter um desembargador como o senhor na nossa corte, que é a maior corte do Brasil, né? Que é a corte do maior corte, e sempre digo, Pieroni, e repito, com muito respeito às opiniões divergentes dos meus colegas, né? Vários deles, muitos deles com um cabedal, uma experiência imensa, né? Agora, talvez o que eu tenha de diferente seja, ou não de, mas de característica própria, seja um senso de realidade. Eu olho para a realidade, né? Eu estive nesse fim de semana no final do estado, Presidente Epitácio, e voltei. Eu entrei em postos da Rodoserve e entrei em postos da Graal. Todos servindo de tudo. As grandes, né, empresas, né, os grandes grupos, estavam servindo de tudo, com muito critério, com distanciamento, com máscara, com álcool em gel, tudo certinho. Agora, por que apenas os pequenos e médios não terão esse mesmo direito? Eu não sei por que eles estão abertos. Totalmente abertos, digo. Rodoserve, Grau, não sei. Mas com certeza é por decisões judiciais. A minha premissa é de que é devido a decisões judiciais. Então, vejamos qual será o posicionamento do órgão especial do Tribunal de Justiça daqui para frente, em relação a esses aspectos, a essas decisões administrativas. Né? Veja, até um exemplo contrário em relação ao direcionamento tomado pelo Estado. Combate à pandemia, ou tendo como pretexto a pandemia, há pouquíssimo tempo, Dória, eu falo Dória, mas entenda-se, é sempre o governador do Estado, né? Estou preocupado com X ou Y. O governador do Estado aumentou a alíquota dos aposentados. Perfeito?
a alíquota de desconto previdenciário dos aposentados. Foi suspenso semana passada. Isso foi suspenso semana passada pelo o relator é o desembargador Francisco Cascone. Eu votei também. Foi suspenso por unanimidade. Então, também, o meu voto também, evidentemente. Né? Por quê? Porque não se justifica, nem mesmo a pretexto da pandemia, e se retire, né, ainda mais de um aposentado. Aquele aposentado que, afinal, nada tem a ver, né, com a situação. Ele é o súdito. Ele é o súdito, ele não é o príncipe. Não se justifica que o príncipe tire ainda mais dos meios de sobrevivência dele. É uma decisão disciplinar, não foi julgado o mérito, né? Mas veja, é o judiciário agindo em relação a determinadas condutas, atitudes do Estado, agente administrativo. Né? Agora, Pieroni, semana passada. Né? Vamos ver o mérito. E vamos ver o que o Supremo vai dizer a respeito. E vai parar lá. Rapidinho vai parar lá. Acredito. E aí eu me eximo de qualquer consideração prévia. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas, Alex, tá ótimo. Né? Doutor Levada é sucesso garantido. Com certeza. Pois é, professor. Então, eu comungo aí também. Eu acho que hoje em dia está muito difícil definir o que é atividade essencial. A gente vive uma situação contemporânea na economia diferente, né? E eu acho que o melhor remédio, como disse o professor em um recente mandado de segurança seu, é a vacina facial. Essa resolve os maiores problemas. Uma expressão criada aí por mim. Pois é. E que tanto demorou a ser tornado obrigatório entre nós, né? Infelizmente. Verdade, verdade. É verdade? Professor, A vacina facial. Vou passar a palavra aí ao nosso ilustre colega, doutor Diego. Doutor Diego, faça agora as suas considerações, a sua abordagem ao nosso ilustre professor aí. Grande Diego. Diego deixou um mustache bonito aí, hein, Diego? Boa noite, professor Levada. Parabéns pela palestra. O conteúdo de responsabilidade civil é muito importante na atualidade, principalmente na pandemia. A gente está vivendo e está sentindo esses reflexos que estão sendo observados aí por maioria das pessoas. E uma das minhas perguntas, inclusive, o professor respondeu na questão da área da saúde, sobre a responsabilidade do Estado, né, na qual há excessos, né, que teria uma exclusão de culpa, mas se tiver excesso ou tiver omissão do Estado, poderá ser responsabilizado. Mas, em contrapartida, professor, eu gostaria de trazer uma questão polêmica, que seria sobre a cloroquina, né? E realmente tem um debate sobre o medicamento, se uns são a favor, outros não. Apesar do fato que pode ter um agravamento perante um paciente, eu gostaria de saber a opinião do professor no sentido, se for comprovado o agravamento e o paciente deve falecer decorrente do nexo causal, esse médico, ele tem a responsabilidade também, que no caso seria objetiva, e o Estado. Eu gostaria que o professor comentasse acerca desse ponto aí relacionado ao direito da saúde. Claro. Interessante, Diego. O que eu vejo de muito interessante, e não apenas em relação à hidrocloroquina, mas em relação a vários outros, por exemplo, em termos preventivos, a ivermectina, né? Embora esse seja menos polêmico, porque seria puramente preventivo, né? Mas outros remédios também, o que nós vemos é que há sempre a mesma colocação por parte dos órgãos como a OMS e todos os outros que o seguem. Não há evidências científicas conclusivas, né? Há
tais e tais efeitos colaterais, não está provado, e assim por diante. Por isso, até eu disse que o menos importante para mim é se o remédio é X ou Y. Me parece que o mais importante é o tratamento precoce, né? Seja qual for o protocolo que venha a ser seguido. Se for, eventualmente, o da hidrocloroquina mais azitromicina, né? Na base de 5 dias, né? Cinco comprimidos de azitromicina de 500 mg e mais 5 comprimidos, e uns falam em 300, outros 400, né? mg de hidrocloroquina. O que o médico tem que fazer, já que ele estará prescrevendo off-label, né? Expressão que eu não conhecia, eu só conhecia o Johnny Walker, eu conhecia o Red Label, o Black Label, né? O Green Label e o Blue Label. Eu não conhecia o Off-Label, né? Mas eu vim a aprender que nós temos a prescrição on-label e off-label. O que vem a ser isso? Se o médico se decidir a seguir, por exemplo, a hidrocloroquina associada com a azitromicina, mais zinco e outros componentes, o que ele tem que fazer é pegar um termo consentido, né? Por parte do paciente. Como sempre, como qualquer tratamento médico que tenha riscos embutidos, né? Todo tratamento médico que envolva risco, quando eu falo sobre direito médico, eu sempre, muitas vezes eu falo para médicos, e eu procuro deixar claro que eles têm que ter o termo consentido. O que haverá nesse termo consentido? O que terá que haver? Terá que haver a informação ao paciente de que aquele tratamento não é ou não tem evidências científicas comprovadas de cura. Ele é um tratamento experimental, né, cujas evidências de cura ou possível cura são baseadas unicamente por análises clínicas. Então, se tudo isso estiver no termo de consentimento informado, esse é o termo, né? Termo de consentimento informado, a ser entregue ao paciente, e ele admitir, me parece que o médico estará respaldado, né? Ele estará respaldado por quê? Porque ao mesmo tempo que não há evidências de cura, há inúmeros relatos de eficiência. Aquela situação, né? E ainda por cima, tudo agravado por uma briga política. Tudo agravado, ridiculamente agravado, né? Por se ter na cloroquina um remédio como se fosse de direita e não de esquerda, como se nós estivéssemos falando de ideologia e não de vidas. Nós estamos falando de vidas, né? Nós não estamos falando de política. Daí o meu cuidado em deixar muito claro que não tenho a preocupação, eu não tenho eu não parto da premissa de que o tratamento seja feito com o medicamento X ou Y. Agora, se ele é off-label, então é preciso o termo de consentimento informado, né? Agora, se é seguido um protocolo já aprovado pelos órgãos internacionais, como a OMS, né? E tantos outros órgãos que o seguem, por exemplo, se o médico seguir o protocolo do Ministério da Saúde, acabou. A responsabilidade dele em relação ao medicamento em si é zero. Mas ficou provado lá na frente. Aí a responsabilidade é do Estado. Aí a responsabilidade poderá ser o quê? Do Ministério da Saúde. Ou seja, do Estado, né? Agora, aquele médico particular ou aquele médico do Sistema Público de Saúde que resolva medicar à sua maneira, porém, com evidências clínicas e não científicas,
Né? Ah, mas não foi feita a pesquisa randomizada, né? Aleatória, né? Com 500 pessoas no mínimo. Não houve a randomização. E quando que vai haver? Ah, lá pelo final de 2021. Podem perceber que todos os remédios é lá pelo final de 2021. E aquele que adoeceu hoje? E aquele que adoeceu ontem? Ele vai esperar até o final de 2021? Não vai, né? O médico, cuidar-se. Cuidar-se no sentido da informação. Cuidar-se no sentido de ter o consentimento do paciente em relação àquele tratamento. Uma vez que tenha, eu não vejo a responsabilização do médico. Agora, claro, desde que não seja curandeirismo, desde que não sejam remédios tipicamente de charlatões, né? Charlatões, charlatães, perfeito? Desde que não sejam remédios puramente placebos, né? Agora, se o protocolo é um protocolo que, bem ou mal, tem sido utilizado por muita gente, eu acho que não há responsabilidade do médico, tomados esses cuidados, Diego, que eu procurei explicitar antes. Professor, ficou bem claro as suas colocações, gostei muito dos esclarecimentos, né? Ficou bem elucidativo sobre as questões aí relacionadas à responsabilidade civil na área médica. Muito obrigado, professor. E eu passo a palavra para o doutor Alex. Eu que agradeço. Vamos lá, vamos prosseguir. Professor Levada, eu vou passar agora a palavra para uma pergunta ao nosso mago das mídias aí, nosso doutor Maicon Moreno, responsável por tudo isso aqui que está acontecendo. Doutor Maicon. Que beleza, que beleza. Boa noite, professor. Lá no Conselho da Pamagem, não sei nem como. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, aqui ao grupo de estudos. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui desse fórum de debates, né? Que é um prazer imenso estar com vocês. E prazer pouquinho baixo, ainda... Michael. Oi? Pouquinho baixo. Ah, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Um pouquinho baixo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Melhorou agora? Melhorou um pouco. Bacana. Então, vamos lá. A minha pergunta, professor, seria no sentido, já que o senhor falou da questão da vacina facial, né? E até mudando um pouquinho do que está sendo tratado aqui e do que já foi bem exposto aí pelo senhor. O senhor comentou que em São Paulo já está sendo aberto bares e baladas, né? Além da responsabilidade criminal, existiria a responsabilidade civil também desses indivíduos que, no caso de quebrar determinada regra imposta pelo Estado, na utilização de máscaras, né, não respeitando o distanciamento, e se realmente existe essa responsabilidade, se caberia algum tipo de dano a ser aplicado, no caso, o dano social, né? Essa seria a minha pergunta aí para o professor Levada. Eu não tenho nenhuma dúvida que... Claro que pode ser difícil estabelecer um nexo causal entre a conduta de quem estava sem máscara, por exemplo, né? De quem não tenha se acautelado como deveria, e alguém que haja ou que tenha adoecido ao lado dessa pessoa que não usava máscara. Mas aí é uma questão apenas de prova. Vez que se possa estabelecer o nexo causal entre a atitude daquela pessoa que desrespeitou as normas higiênicas e sanitárias, né? E um eventual contágio a terceiros, não há dúvida da responsabilidade civil. A questão é o nexo causal. Essa pessoa terá sido pelo menos imprudente, se é que não agiu com dolo eventual, né? Talvez até com dolo eventual, porque informação é o que não falta. Todo mundo sabe o que é preciso fazer. Fora isso, nós teríamos os crimes de perigo de contágio, né? O crime de perigo do artigo 132, mais aqueles crimes, figuras típicas penais específicas, né? De contágio que dizem respeito à criminalização de atitudes, de condutas contra a saúde pública, né? No aspecto penal, basta
o fato. Quer dizer, basta que a conduta tenha ocorrido, porque é um crime formal. Ele não é um crime material, não é um crime que exija, né, o resultado. É um crime formal. Agora, do ponto de vista civil, da responsabilidade civil, terá que haver a prova de que aquela conduta gerou a doença. Gerou o dano, a doença e respectivo dano. Né? Qual é, então, o grande problema? A prova do nexo etiológico, a prova do nexo causal. Provado o nexo causal, sem dúvida alguma, haverá a responsabilização. Porque terá agido ou com imprudência ou até com dolo eventual. Então, em todo caso, culposamente. Muito obrigado, professor. Perfeito, Michael. Grande Nosso prazer. mago da mídia. Muito obrigado. Verdade. Professor, agora eu vou passar a palavra a um dos colegas nossos aqui que teve mais história no Anchieta, né? Nosso doutor, meu irmão, doutor Ixará Alex Abate aí. Mas a história é porque demorou para se formar? Não foi o caso. Eu lembro que não. Alex sempre foi ótimo aluno. Ele não tinha essa barba toda. Era mais magro. Mais branca. Olha aí. Tá ficando branca. Tá ficando branca. Professor, Diga lá, Alex. queria primeiramente agradecer em nome do grupo o senhor ter aceitado esse convite desse fórum de debate. Esse é o primeiro debate do fórum de debates do nosso grupo de estudos. Então, obrigado pelo prazer de ser o primeiro e tenhamos vários outros à disposição. Sucesso. Obrigado. Professor, na verdade, o que eu ia perguntar, eu ia discutir mais sobre a parte da responsabilidade objetiva contratual, mas para explorar a parte do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que o senhor já explanou de uma maneira magnífica antes. Então, as maiores demandas que nós temos hoje vêm sendo a respeito de, não vou dizer quebra de contrato, mas esses desacordos que está havendo, locação, prestação de serviço e por aí afora, decorrência da pandemia, que de uma maneira ou de outra força para que a empresa ou o prestador de serviços ou aquele que loca, né, o locatário não consegue trabalhar, como no caso do shopping, como você falou da Tokstok. Então, eu ia deixar, professor, novamente, se tiver algo a mais para acrescentar sobre o tema, que é um tema que está realmente, acho que todos os colegas vão concordar que a maioria das ligações são a respeito disso. Não todos os outros assuntos, óbvio. Claro, perfeito, Alex. O que talvez eu ainda não tenha comentado é sobre a natureza comutativa desses contratos todos. Quando a lei do inquilinato prevê a possibilidade de uma revisão, da revisão normal, da revisional, da ação revisional, ela prevê em razão da quebra da comutatividade. Né? O que é um contrato comutativo? Aquele no qual o equilíbrio tem que permanecer. O equilíbrio tem que estar presente, ainda que não 100%. Claro que esse equilíbrio pode ser aproximado. Mas se você vai vender uma casa que vale 100, você vai vender por 100, 110, 90, numa situação talvez de urgência, até uns 75, 80. Ainda será razoável. Mas você não vai vender por 50. Você não vai vender por 40. Aí você terá talvez a lesão, né? Você terá um preço vil, que poderá levar até a anulação, né, desse negócio jurídico. Então, é a questão da comutatividade, do equilíbrio. O que a pandemia mais tem feito é quebrar as expectativas, é quebrar o que nós chamamos de base objetiva do negócio jurídico. Quando nós falamos em base objetiva do negócio jurídico, nós queremos dizer as expectativas que nós temos no momento de contratar. Ficando na locação, quando você contrata por 30 meses o aluguel de uma casa, existem duas expectativas, uma do locatário e outra do locador. A do locador é que ele fique tranquilo por 30 meses, recebendo aquele X de aluguel.
A do locatário é que ele fique tranquilo também por aqueles 30 meses em relação ao local, em relação à casa alugada e na qual ele habitará por aquele período de 30 meses, pressupõe ele de maneira tranquila, pacífica, sem perturbações. No momento em que uma pandemia surge e faz com que, por exemplo, né, uma das consequências, que o locatário diga, está aqui o imóvel de volta, e mais, eu não vou pagar multa. Por que eu não vou pagar multa? Porque houve um fortuito externo. E tem base, é defensável, né? Porque se no fortuito externo não existem consequências, se é a volta ao status quo, né? Não há mora. O que acontece é que na devolução antecipada, quem está devolvendo antecipadamente está em mora. A mora não é apenas o retardamento, pode ser antecipação injustificada também. Né? Eu devolvi, está lá o artigo 4º da lei do inquilinato, que você conhece muitíssimo bem, todos vocês, e que diz que haverá o pagamento da multa proporcionalmente ao tempo de locação, né, que tenha sido cumprido. Mas não, ele vai devolver não injustificadamente, mas porque houve um fortuito externo. Mas, ao mesmo tempo, o locador diz, mas espera aí, eu tinha expectativa de tantos meses a mais receber. Tá? Então, vamos discutir, digamos que não haja acordo, que isso seja judicializado e que o juiz, então, tenha que dizer quem tem a razão. Eu não vejo nenhum dos dois, nem sem razões e nem com a lei a seu lado, a ponto de dizer a razão é só sua. Eu diria, não há multa realmente. O pior é que não há. Numa situação dessa, a meu ver, não há. Mas veja, é uma opinião. Muitos juízes poderão dizer, não importa. Embora seja fortuito, o locador também tem que ser, o lado do locador tem que ser também considerado. Talvez nós cheguemos aí a uma diminuição, né, a uma equalização desses valores, aí vem a palavra-chave, a uma negociação. Então, eu acho que nunca, no último período nosso de direito, né, nas últimas décadas, eu acho que nunca dois institutos foram tão valorizados como os da equidade. Equidade no sentido aristotélico mesmo do termo, né? No sentido da justiça do caso concreto. Sempre aprendemos que o nosso sistema não é o da equidade, que o nosso sistema é o da codificação, né? É o juiz seguindo a norma prescrita, escrita, né? A norma que está lá posta e que, quando muito, é por ele apenas interpretada. E que a equidade é residual. A equidade é residual. O juiz só estaria autorizado a julgar por equidade quando a própria lei posta o autoriza. Né? Agora, isso mudou muito. Será que fará parte do novo normal? Né? O termo aí tão utilizado. Será que nós teremos também no novo normal jurídico o julgamento por equidade quase que como regra? Porque numa situação como essa, né, veja a situação das escolas. Não há uma obrigatoriedade de desconto. Não há. Se você de desconto de mensalidade. As escolas dizem, não, mas nosso custo permanece. Nosso custo talvez seja até maior, porque nós temos que viabilizar todo o sistema de informática e continuar pagando professores da mesma maneira. Né? Veja, são argumentos, né, que a gente ouve daqui, ali, mas, por outro lado, você tem os pais dos alunos em situações particularmente, né, caso a caso, situações dramáticas. Dizendo, ou você me dá um desconto, ou eu vou tirar meu filho da escola.
É a mesma situação no fundo da locação, só que sob outro aspecto, né? E o que tem acontecido? O que nós temos visto acontecer? Muitos procuraram o PROCON. O PROCON de São Paulo, por exemplo, o Fernando Capês, o responsável, eu assisti a uma entrevista dele em que ele disse: não há mágica. Não há como obrigar uma universidade a dar desconto. A única obrigação que a universidade tem, e eu concordo com ele, é a de negociar. Essa obrigação existe, sim, diante de uma situação anômala, né, diante de uma situação em que a dificuldade do devedor é evidente. Mas, mesmo assim, as partes poderão sentar-se e nada impede que a universidade, que aquela escola de ensino médio, fundamental, né, ou infantil, diga: eu não vou diminuir. Provavelmente vai perder muitos alunos. Né? Ao contrário de outras que, com mais bom senso, com negociação, com equidade, com senso de prudência, com razoabilidade, como vocês todos disseram, né? Que com razoabilidade diga: então tá bom, vamos ver caso a caso. Uma das escolas em que meus dois filhos menores estão, vocês sabem que eu tenho 6, né? 4 criados, mais 2 não. Uma das escolas, eu não vou citar o nome, porque aí eu acho que fica até deselegante da minha parte, disse: olha, nós concedemos um desconto geral de tanto. Porém, se alguns de vocês puderem pagar integral, a gente agradece. Porque o número de alunos que saiu é muito grande. E isso está nos preocupando demais. Como a minha situação, embora eu não nade em dinheiro, mas é uma situação estável, né? Eu e a Luciana decidimos pagar integral, mesmo com a possibilidade do desconto, né? Atendendo a esse apelo da escola. Porque outros estão numa situação muito pior do que a minha. Muito pior do que daqueles que, de uma maneira ou de outra, né, conseguem manter suas atividades dentro de uma rotina e, enfim, ganhando, ainda que menos, né, ainda que menos. Eu estou ganhando menos, houve uma série de diminuições, uma série de verbas que não estão sendo pagas no serviço público, embora isso não seja divulgado, por motivos políticos, enfim, por motivos que não me cabem também discutir. Mas eu tenho estabilidade. Então eu disse para minha mulher: paguemos integral. Por quê? Porque se fechar a escola, o cara vai ser meu filho. Né? A escola é boa. E, no entanto, onde está na lei que eu tenha que pagar integral? Onde está na lei que a escola tenha que conceder o desconto? Em lugar nenhum. Né? Mesmo o Anchieta, e aqui eu posso dizer na qualidade de coordenador, está negociando caso a caso. Caso a caso. O que eu acho razoável. É o ideal. Talvez não seja o ideal. Mas qual é o ideal? Qual é o ideal? 50% para todo mundo. Muita gente talvez não precise. Muita gente não precisa nem de 10%. E muitos precisam de 100%. Então, é caso a caso. Eu estou de acordo com... Eu sou um mero coordenador. Não sou lá não tenho as finanças do Anchieta nas minhas mãos. Mas concordo amplamente que se negocie. Jamais que se diga: não quero nem saber. Então, Alex, você perguntou se eu teria algo a mais a dizer. O que eu tenho a mais a dizer é que não há soluções mágicas. O judiciário tem que cumprir o seu papel com os olhos na realidade, com os olhos na equidade
com os olhos nos princípios da proporção e da razoabilidade. E só. Não há outras saídas. Né? É o bom senso. É o senso de realidade. Não há uma solução em artigos de lei. Esse artigo vai me possibilitar fazer com que ninguém saia com prejuízo. Não. Todos estarão tendo prejuízo. Seja isso que eu poderia dizer. A mais não, dentro de tudo que foi exposto. Proporção, razoabilidade, equidade e bom senso. As 4 palavras. Perfeito, professor. É exatamente isso. Vamos torcer para que haja razoabilidade em todas as demandas daqui para frente. Professor, muito obrigado. Novamente, em nome do grupo, passo a palavra ao doutor Alex para prosseguimento. Alex, prazer em vê-lo, Alex. Que beleza. Perfeito, professor. Professor, nessa sua última fala aí, suscitou o seguinte: existem alguns gestores municipais, inclusive de alguns municípios aqui do interior de São Paulo, que acabaram adotando essa prática de baixar um decreto, uma medida, obrigando as escolas a concederem 30%, 40% de desconto, que, particularmente na minha ótica, é algo extremamente abusivo, né? Que vai, inclusive, de encontro à explanação aí do professor, que cada caso tem que ser tratado dentro da sua particularidade. Pegando um pouco essa questão, um município que toma uma decisão dessa e que, por consequência, vai fragilizar uma instituição dessa de ensino, e mais adiante essa instituição acaba fechando as portas, estaria aí um motivo para responsabilizar, nesse caso, o Estado, no caso, o ente público, que seria o município? Já há muito que se admite, em tese, a responsabilidade do ente público, né? Não pela lei em si, mas pelas consequências da lei. Então, pode haver leis, sim, que gerem determinados prejuízos, que podem ser demandados contra o Estado. Já está obsoleto há muito tempo o entendimento de que, uma vez editada uma lei, né, isso significaria uma imunidade completa ao legislador dela, né, a quem a editou, seja o Poder Executivo, por meio de um decreto do prefeito, né, do Executivo, seja por meio da própria Câmara Municipal. Né? Então, existe, sim, a possibilidade, em tese, da responsabilização. Principalmente se essa lei, lá na frente, declarada inconstitucional. Se a ilegalidade dessa lei for reconhecida lá na frente, e me parece visivelmente inconstitucional um decreto municipal que impõe descontos obrigatórios, compulsórios, seja onde for, né? Principalmente em relação a escolas particulares, estabelecimentos de ensino particulares. Veja, uma coisa quando ele trata com concessionários de serviços públicos, que aí o que vigora é o contrato administrativo, e esse contrato pode ter, eventualmente, brechas que possibilitem esse tipo de situação. Agora, outra coisa é um decreto que tente impor a um estabelecimento qualquer, particular, privado, um desconto, ou a um restaurante que atenda 50 pobres por dia, sabe? Qualquer coisa desse tipo, que evidentemente afronta a livre iniciativa, né? Afronta a liberdade de exploração da atividade econômica, e, a meu ver, é visivelmente inconstitucional. Se essa inconstitucionalidade for reconhecida lá na frente, Alex, nada impede que esse estabelecimento, que tenha sido prejudicado por aquela lei ou por aquele decreto,
possa voltar-se contra a municipalidade, seja em relação ao Poder Legislativo, seja em relação ao Executivo. Aí é claro que vai contra o Estado, vai contra o município. O Estado, lato sensu, né, ente federativo municipal, e aí o município poderá regressivamente haver-se com quem ditou aquela lei. A minha resposta é positiva. Em tese, pelo menos, é positiva. Vai longe o tempo em que se dizia, né, que não existe responsabilidade legislativa. Perfeito, professor. Perfeito. Professor, eu agradeço aí muito as vossas colocações, tá? Estamos aí há quase 2 horas aí de fórum, aí de bate-papo. Eu nem vi o tempo passar, você falou que era 1 hora só, Alex. Pois é, mas a gente se empolgou tanto aqui, né, professor? É o primeiro fórum Bom, nosso. que bom, que bom. Conforme o Alex Abate falou aí. Eu me empolgo também. Eu me empolgo também porque estamos vivendo tempos anômalos. Nos meus 35 anos como advogado, mais 37 anos como juiz, evidente, 42 anos, portanto, de experiência prática, né? Fora a teoria, fora a vida acadêmica. Acredito que ninguém, eu digo eu, mas ninguém imaginava passar por uma situação como essa, que faz com que a gente tenha que pensar muito, pensar saídas, que com certeza não haverá consenso. Com certeza nós temos pela frente, Alex, uma época de muita polêmica e de muitas posturas jurídicas divergentes. Verdade. Agradeço. Ok. Eu vou ver se mais alguém quer fazer as considerações finais aí do grupo. Doutora Sheila, doutor Diego, doutor Pieroni, doutor Alex, Abate. Alguém quer fazer alguma consideração final aí? Estamos todos ok? Não, tá tudo ok, Alex. Gostaria tudo só okay de mesmo. agradecer mais uma vez a oportunidade pelo grupo aí, dizer que, como foi dito lá no início, né, sobre as mídias aí, dizer que nada disso seria possível se não fosse a ajuda de todos os colegas aqui e aqueles que estão também parceiros nossos. Muito obrigado. Eu tenho até um pedido a fazer. Está tudo gravado? Sim. Tudo gravado? Como é que eu faço para ter aí Você sabe, eu sou um dinossauro, né? Então, como é que eu faço para ter É PDF que fala? Professor, o nosso digníssimo MM, Mago das Mídias, vai se encarregar de encaminhar para o professor aí a gravação. Tá ótimo. Tá ótimo. Pode ser, Mário? Pode. Aguardo. Inclusive, professor, nós temos o canal no YouTube do Grupo de Estudos Jurídicos e a palestra vai estar disponível diretamente no YouTube. Daí poderá acessar do começo ao fim e daqui meia hora, quando eu encerrar, já vai estar disponível. Tá ótimo. Muito bom saber. Eu aguardo, então, a minha cópia. Tá certo. Professor... Sempre à disposição de vocês. Os temas fascinantes. Professor, eu queria deixar a palavra com o mestre para fazer as suas considerações finais e antecipadamente, já em nome do grupo, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade. Eu sei que esses dias, principalmente para quem é operador do direito e para quem é do judiciário, o trabalho está sendo dobrado, né? Porque são muitas questões que estão sendo demandadas, mas eu deixo as considerações finais para o mestre aí, que sempre nos apoiou. Eu só posso agradecer o convite, a confiança de ter sido o primeiro a iniciar, a dar início ao grupo de vocês, a dar início a esses fóruns de debates. É muito importante porque, principalmente numa época em que nós não estamos podendo nos contactar fisicamente, pessoalmente, é preciso que nós tenhamos canais para o intercâmbio das ideias. Então, eu só posso parabenizar vocês pela iniciativa desse grupo, continuar sempre à disposição deles, de vocês, do grupo, de cada um de vocês, e podem ter certeza, como você disse no início, que já me considero um dos padrinhos
de vocês. Estarei sempre à disposição, tanto quanto seja chamado. Será sempre, não um pedido, mas uma ordem de vocês. É um grande prazer ver o sucesso de todos vocês tantos anos depois. Não que, veja, não posso falar nem mesmo em velhice. Se eu falar em velhice de vocês, eu então já estou na tumba. Mas podemos falar em experiência e no sucesso de cada um de vocês como profissional. Parabéns. Parabéns. Obrigado, professor. E peço licença, se posso divulgar esse nosso encontro internamente na FAPIPA, na faculdade propriamente. Com certeza, vai ser uma honra para todos nós aqui. Perfeito. Será divulgado lá em todas as classes. Ok? Obrigado, professor. Não agora que estamos em férias, né? Exatamente. Não agora, mas em agosto. Em agosto. Ok, professor. Um forte abraço. Felicidade. Forte abraço. Tudo de bom. Vamos encerrando aqui por aqui. Até mais, professor. Até mais. Muito obrigado. Até mais.